Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Vamos estudar o Livro dos Espíritos, hoje com as leis morais, o bem e o mal, tradução de José Herculano Pires, LAC Editora. É a parte 3 do capítulo 1. Vamos ao nosso estudo depois da nossa vinheta, é claro. Bem, Kardec começa uma pergunta dizendo assim: que definição se pode dar à moral? E os espíritos respondem: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Como se pode distinguir o bem e o mal? Pergunta Kardec. Responde os espíritos: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E onde está essa lei de Deus? Foi promulgada ao tempo de Moisés, lá nos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses, não fazer ídolos nem imagens para adorar, não tomar o nome de Deus em vão, descansar no sétimo dia e dedicar esse dia a Deus, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho contra seu próximo, ou seja, não mentir, não cobiçar as coisas do seu próximo. Aí estão os 10 mandamentos promulgados, há mais de 4.000 anos aqui na Terra. Kardec continua a sua pergunta dizendo: o homem tem meios para distinguir de por si mesmo o bem e o mal? E os espíritos respondem sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Então, quando ele crê em Deus, porque os materialistas, os ateus, eles não acreditam, então, eles não têm nada, nenhum vínculo, com Deus, com as leis de Deus, e quando não querem saber, não se interessam absolutamente por nenhuma dessas leis. A lei áurea trazida pelo nosso Mestre Jesus, amar a Deus, amar o próximo e perdoar as ofensas. Quando ele não quer saber nada disso, evidentemente que ele não vai praticar nenhuma dessas leis. Mas Deus nos deu a inteligência para que possamos discernir se estamos fazendo o bem e o mal. Prossegue Kardec. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal. Estamos sujeitos a errar, Porque não somos perfeitos, somos espíritos que estamos a caminho da perfeição e podemos errar, e quando apreciamos uma determinada ocasião, podemos estar achando que estamos fazendo o bem, mas na verdade estamos fazendo o mal ao nosso semelhante. E os espíritos dizem: Jesus vos disse: vede o que quererias que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganareis. Não é fazer ao próximo aquilo que nós desejaríamos que fizessem conosco. Eu gostaria de ser apedrejado? Então não lance pedra a ninguém. Eu gostaria que alguém mentisse para mim? Não. Então não minta para ninguém. Aí está a conduta que o homem pode realizar e nunca se enganar com as suas atitudes, com os seus atos. Prossegue Kardec com a sua pergunta. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Encontra ele na lei natural a regra desta conduta e um guia seguro? Então Kardec fala aqui na sua pergunta,
que o bem e o mal seria assim, né, poderíamos chamar de reciprocidade, né? Eu faço o bem para uma pessoa, ela também faz o bem para mim. Eu faço o mal, ela faz o mal, é recíproco. Porém, ele fala aqui sobre a lei natural. A lei natural é o quê? A nossa alimentação, a nossa higiene, enfim, todos os cuidados que temos para ter uma vida saudável. Aí sim seria a lei natural. Ter um ambiente doméstico limpo, livre de insetos, de baratas, de formigas, né, de ratos. É uma lei natural, ou seja, você ter um ambiente higienizado. Essa é uma conduta. Então, eu poderia somente exercer essa conduta de manter essa lei, né, natural comigo mesmo? Seria o suficiente para fazer a caridade e o bem? Os espíritos respondem dizendo: quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo ou mais. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz: chega, evitaria a maior parte dos males que causa a natureza. Olha só a resposta dada pelos espíritos, bem ampla. Eles dão um exemplo. Quando a gente come demais, sofre, né? Indigestão, né? Às vezes tem enjoo, né? Dores no estômago, pode causar uma úlcera em casos mais graves. Então, Deus nos dá a medida certa para que a gente possa ter uma vida e seguir diante da lei natural, né? Contudo, se a gente não cuida da nossa higiene, teremos problemas na pele. Se nós não cuidamos da higiene do nosso lar, teremos insetos, alguns bichos peçonhentos, né? Ratos, baratas, que vão contaminar o nosso ambiente doméstico e poderão causar doenças. Então, tudo está em equilíbrio quando nós cumprimos com os nossos deveres com a lei natural e até mesmo com a natureza. Quando nós degradamos o nosso ambiente natural, cortamos todas as árvores, o que ocorre? Vem a seca, porque não tem chuva, não tem, os rios secam. Então, há uma infinidade de situações em que, se o homem se equilibrasse, andasse dentro da medida correta, evitaria muitos males, muitas doenças. O que devemos fazer? Quando nós ultrapassamos esses limites, vêm os sofrimentos, vem a punição. Seguindo. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Pergunta Kardec. E ele ainda pergunta: falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Muitas das vezes nós perguntamos, né? Deus poderia ter feito a gente, né, melhor, uma humanidade mais feliz, né, mais humana, né, mais caridosa. E olha o que os espíritos dizem. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. Sua caminhada será mais longa. Então, nós todos fomos criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, ou seja, deixa que a gente aplique o livre-arbítrio nas nossas ações. Se nós desejamos seguir o caminho do bem, se nós desejamos seguir o caminho do mal. A escolha é nossa. Aí os espíritos acrescentam: tanto pior para ele se seguir o mal. Sua caminhada será mais longa, terá que reencarnar mais vezes para atingir a sua felicidade, para alcançar um mundo onde só existem, só encarnam espíritos bondosos, espíritos que já
aplicam em todos os seus atos a lei de Deus: amar a Deus, amar o próximo e perdoar as ofensas. Por isso que nós ainda estamos num mundo de provas e expiações, aprendendo a aplicar e a conviver com a lei de Deus, ensinada pelo Mestre Jesus, que não veio destruir a lei, veio sim, né, dar um melhor entendimento. Amar a Deus, nosso Pai, o nosso Criador, amar o nosso semelhante, perdoar as ofensas, ou seja, não guardar raiva, rancor, ódio e mágoa de ninguém por o mal que nós tenhamos sofrido de qualquer parte. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Os espíritos dizem não. É preciso fazer o bem no limite das nossas forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Meus amigos, essa resposta é muito importante, porque eu não faço mal a ninguém, mas eu não faço bem a ninguém também. Ou seja, eu não sou útil aos meus semelhantes em nada. Eu me tranco dentro de um quarto, me fecho ali dentro daquele casulo, não faço mal para ninguém, não cometo nenhum mal a ninguém, mas ali de dentro eu não consigo fazer o bem também a ninguém. E muitas das vezes um ato de solidariedade, ser útil aos nossos semelhantes, uma ajuda qualquer que seja, será um bem e uma caridade e um amor que está sendo praticado. E às vezes, por eu não ajudar alguém, um ente familiar, um amigo, ele pode sofrer algum problema, né? Sofrer algum acidente, porque se eu tivesse ajudado naquele momento, ele não teria que passar, né, por aquela dificuldade. É preciso fazer o bem no limite das nossas forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que se deixou de fazer. É essa a informação trazida no estudo da doutrina espírita. Meus amigos, ficamos por aqui. Estudamos as leis morais, o bem e o mal. Eu deixo na descrição o link para que você possa aprofundar os seus estudos com este capítulo 1, na parte 3 do Livro dos Espíritos, o nosso livro. Se gostaram do estudo, clique no sininho, assine o canal para que nós possamos estudar juntos a doutrina espírita e assim conhecermos as leis de Deus e termos a chave do céu para reencarnarmos e vivermos em mundos melhores e mais felizes. A todos, muita paz.